Matemática do TL Entulho. Então vamos lá para a parte 2. E é muito comum, pessoal, o seguinte, ó. As pessoas me perguntam qual é que é o percentual de margem que a gente tem nesse serviço aqui. Pura e simplesmente. E eu não acho que seja assim a resposta que eu possa dar. Apesar de que a pessoa quer pensar em algum momento que ela esteja num ponto de equilíbrio. Mas eu não sei qual é o ponto de equilíbrio de qualquer um. E eu quero dividir com vocês aqui um outro tipo de pensamento, tá? Nessa situação aqui, então, nós estamos hipoteticamente falando que eu tenho 30 caçambas, eu faço 4 locações por mês, o valor da minha locação é 300, então eu tenho aqui uma receita bruta, nesse nosso exemplo aqui, de 36 mil reais. É uma situação hipotética, talvez as pessoas digam, mas o meu valor não é esse, eu não tenho essa quantidade de caçambas, mas para nosso exemplo aqui é esse aqui. Então vamos supor que eu tenho ali para essa minha receita, eu gastei 10 mil de diesel, eu gastei 2.800 de mão de obra, porque eu tenho talvez só um motorista, e eu tenho aqui outras despesas que tu pode relacionar aí como sendo contador, conta de energia, conta de água, material de escritório, quiser colocar um pouco de descarte, não vem ao caso. Isso aqui é só para a gente trabalhar o exemplo. Então eu tive uma receita aqui líquida, ou seja, me sobrou 15 mil reais nessa situação hipotética, onde o diesel aqui para mim representou 28%, a mão de obra foi 8%, aqui as minhas outras despesas foram 23%, então neste caso aqui eu tive uma margem de 42%. Mas, digamos que a minha realidade não seja bem essa, a minha realidade é um pouquinho diferente. Ó. Eu tenho a despesa com diesel, a despesa com mão de obra, a despesa com outras despesas, mas aqui eu tenho uma coisa de 3 mil reais chamada aluguel. Aluguel. E é um aluguel caro, talvez, que eu esteja pagando ali, mas é dentro da minha realidade. Então, isso aqui fez com que eu tivesse uma receita de um resultado, melhor dizendo, de 12 mil reais. Então, a minha margem aqui, nesse exemplo aqui, ela é 33% e não mais 42%. Ou seja, os números são praticamente os mesmos, só que eu tive uma coisa aqui, uma despesa adicional com aluguel. Pô, mas o aluguel tá caro. E na verdade aqui, isso aqui é uma despesa fixa, tá? Esse passa a ser uma despesa fixa. Isso aqui é um custo variável. Isso aqui é um custo fixo. E aqui a gente não tem especificação definida. Mas, então, as coisas mudaram. Ó. Por exemplo, os 10 mil continuaram sendo 28%, a mão de obra continuou sendo 8%, as minhas outras despesas também são 23%, porém, os 3 mil reais aqui representam 8%. Então, esses 8% saem do meu resultado para mim poder honrar com aquele meu compromisso. Mas a minha situação é ainda diferente. E qual é? Eu tenho um gasto com 10 mil reais de diesel, 2.800 de mão de obra, eu tenho outras despesas em 8.200, eu tenho o meu aluguel de 2.200, agora eu consegui baixar um pouquinho esse aluguel. Porém, eu tenho uma outra coisa aqui que se chama um financiamento, uma prestação. Eu comprei parcelado, a própria empresa eu comprei o físico de alguém e estou pagando trabalhando. Então, qual vem ser agora a nossa realidade? Um resultado de 8 mil reais, sendo assim, somente agora, né, somente em relação ao que a gente já viu, 22%. Porque, na verdade, a gente está agora comprometendo aqui 6% para o nosso aluguel e 13% da nossa receita a gente está para pagar o nosso financiamento. Ah, mas aí é muito pouco, etc e tal. Mas olhem bem, pessoal, isso aqui, na verdade, isso aqui é uma linha do tempo, tá? Isso aqui é uma linha de tempo. Então, uma pergunta que eu faço para vocês, assim, aonde que vocês estão nessa linha do tempo? Estão aqui, estão aqui, estão aqui. Isso são fases, são transições. Como, por exemplo, poderia ser ainda diferente. Eu tenho nessa situação aqui, então, 10 mil reais. Agora eu tenho 2 motoristas, 5.600 reais. As minhas despesas continuam 8.200, ou a minha realidade pode ser essa, não é que eu tenho, pode ser que seja essa, tá? Serve para te analisar. O meu aluguel é 2.200 e eu continuo pagando a prestação de 4.800. Ou seja, aqui nessa situação a gente teria um resultado de 5.200 reais. Ou seja, a nossa margem foi lá para 14% agora, nesse caso aqui. Tá? E aqui agora a gente está comprometendo então 13%. Vai continuar a mesma coisa aqui, né? Nos outros ali, só que agora aqui eu tenho, em vez de estar pagando 8%, eu estou tendo 16% de mão de obra com relação ao meu faturamento. Aí mas é muito desconfortável. Mas isso aqui serve para duas coisas, ó. Talvez tu esteja nessa situação aqui hoje e talvez tu tenha que voltar para cá ou voltar para cá. Porque na verdade, quando tu deixar de pagar essa prestação aqui, isso vai se somar
a tua receita. Quando tu tirar o aluguel daqui, isso vai somar a tua receita. Então a chave, qual é a chave, pessoal, do negócio? É o momento que tu tá e a situação que tu estás. Aqui a gente pode botar muito mais opções, mas vamos trabalhar com esse exemplo para o vídeo não ficar comprido e não ficar muito complexo, tá? Mas a chave, pessoal, a chave, na verdade, da coisa tá aqui, ó. Quantas caçambas eu tenho e quantas vendas eu consigo fazer durante o mês, certo? Assim como o que tu tem que cuidar são as tuas despesas. Aqui, será que é possível mexer nas tuas despesas fixas? Né? O teu custo variável não dá para dar uma mexidinha nele, o teu custo fixo é esse, que nem aqui a gente tem um custo fixo de 5.600. Mas será que isso aqui talvez esteja representando, na verdade, um momento de crescimento? Aqui, exatamente esse momento na linha de tempo que seja uma fase de crescimento. Então, talvez o teu resultado neste momento esteja sendo esse. Mas a longo prazo a tendência é de ele subir. Então, na verdade, eu não tenho como responder para vocês aqui, ó, essa margem pura e simplesmente que cada um vai ter uma realidade. E é difícil, a parte do começo ela é difícil, porque ao começo tu não tem a sequência de serviços, tu não está estabilizado no mercado, tá? Mas essas realidades que o Aimo passou, que eu estou passando aqui para vocês no quadro, são realidades que eu vivi. Em certos momentos eu fui para cá e eu voltei, porque eu tinha esses 4.800 aqui são 2 carnês que eu tinha que pagar. Naquela época que eu tinha feito 2 financiamentos, troquei 2 caminhões e apareceu uma conta a pagar. Naturalmente que a minha margem diminuiu, porque eu estava pagando, ou melhor, isso aqui é um caso que eu também tenho parecido com isso, de uma pessoa que ele comprou a empresa de outro, ele aportou um capital baixo e está pagando mensalmente. Foi um negócio que ele conseguiu. Então, olha como é confortável. É desconfortável olhar esse número, mas é confortável para ele porque ele não fez um investimento. Ele deixou de fazer um investimento de 200 mil para pagar uma prestação de 4.800. Está pagando trabalhando. Então, muito confortável. Então, o que eu teria que responder para vocês? A margem aqui pode ser de 14% a 42%. Tá? Claro. E eu vou dizer para vocês, ó, eu já tive margem superior a 60%. Foi dentro dessa linha de tempo aqui, foi uma outra época. Então, cada um tem a sua realidade. Por exemplo, quem estava na última live viu que temos uma pessoa lá que participou da live, ele está rodando 100 km para descarregar a caçamba, para fazer o descarte 100 km. Lá é rapaz de Goiás. Então, olha a situação dele. O mercado paga esses 100 quilômetros, se ele pagar, tá tudo certo, mas olha o tempo que ele perde. Ele inviabiliza o negócio porque talvez ele tenha que comprar outro veículo para conseguir atender. Então ele vai ter que ter 2 motoristas ou 3 motoristas, eu não sei qual é o tamanho da empresa dele, para poder atender. Mesmo que o mercado esteja pagando para ele rodar esses 100 quilômetros, ele tem o problema do tempo. Então, para responder essa pergunta de quantos por cento a gente tem de retorno dentro desse segmento, desse ramo, a gente também tem que olhar outras informações, ou melhor, eu dou o conselho que vocês tenham a informação registrada para poder fazer uma conta, para ter uma verdade dentro da tua realidade, dentro da tua linha de tempo. Então era isso. Se vocês acham que eu contribuí hoje, vamos deixar aquele like da confiança e deixa teu comentário aqui se tu concorda, tá, discorda comigo. Eu falei para vocês, tem que ter senso crítico para poder analisar as informações. Eu posso até estar errado. Se eu estiver, eu aceito o teu comentário ali embaixo. Não é fácil responder essa pergunta que todo mundo faz de qual é o percentual que a gente tem de margem nesse segmento, porque tem muita variação. Vocês viram ali qual é o momento que tu tá, em que região tu tá, como é que é o teu mercado, como é que tu trabalha. Então tudo isso vai ter um impacto. As tuas despesas fixas, o teu custo variável, isso aí, vocês viram ali que qualquer movimentação ali dá um certo impacto no percentual, tá? Então, vai existir um número médio lá na frente? Vai existir. Mas nesse momento agora a gente tem que começar gatinhando nisso para poder chegar num resultado lá na frente, todo mundo junto aqui, não é só eu. Eu também espero a contribuição de vocês para poder qualificar essa minha informação. Mas olha só o cenário, eu tenho um cliente que vende a caçamba de entulho a 150 e tem um outro que vende a 430. E olha só a relação que os dois têm. O valor da mão de obra que eles pagam para o motorista é praticamente o mesmo. O valor do diesel que eles pagam no posto de gasolina é centavos de diferença. Centavos de diferença e um cobra 150, o outro cobra 430. Claro que são opostos. A gente vai trazer para um valor médio. Por que eu botei ali R$300 no valor médio? Em alguns lugares é 280, 260, outro é 320, o outro é um pouco mais baixo, um pouco mais alto, mas é o nosso cenário, a nossa situação hipotética, eu botei R$300 em função disso. Olha o caso, quem teve na última live.
O rapaz lá de Goiás, ele roda 100 quilômetros, então, para poder descarregar o entulho dele. Então, assim, ó, o diesel dele é praticamente o mesmo também, a mão de obra dele é o mesmo, só que o mercado, a condição que ele tem é de rodar 100 quilômetros. Talvez ele tenha que ter 2 veículos, 3 veículos, ele vai ter que montar um transbordo, ele vai ter uma outra realidade, na linha do tempo dele ali que ele tá, ele vai ter que passar por uma transformação, ou ele vai continuar assim e tá tudo bem, só que ele vai ter que ter mais veículos, porque não tem como tu atender, por exemplo, com um caminhão só, um descarte de 100 quilômetros. Eu nem sei se é ida e volta, a soma, se é 100 ou 100, tá? Mas independente disso, tá? Então, assim, cada um vai ter uma realidade e a gente vai continuar com esse assunto por aqui e vamos nós todos juntos construir uma informação legal, bem qualificada. Olha só, pessoal, tem o grupo do Facebook Poliguindados e Resíduos, tem entrado bastante gente, tem classificados lá, tá? E a gente agora tem o chip aqui do Poliguindados e Resíduos, eu comprei um chip só para isso, tem o canal de WhatsApp, que é uma opção, assim como o Facebook é uma opção, não tem obrigação nenhuma, tá? É uma coisa que a gente está testando também, o WhatsApp direto aqui. E ali, às vezes, há uma troca de informação mais direta, tá? Um canal de comunicação para, sabe, vou fazer uma live, já conheci uma pessoa, foi muito legal ali, ontem conheci uma pessoa do marketing, ele vai trazer novidades, já conversei com ele no particular, vai trazer novidade pro canal, vai somar bastante. Então, é uma opção, tá, pessoal? Só que ele bloqueei o WhatsApp, porque começou a entrar aqueles números, botar aquelas plataformas de joguinho, aquelas coisas, então eu tive que restringir, eu tenho que aprovar. Antigamente já estava entrando direto, mas infelizmente acontece esse tipo de coisa aí, de atrapalhar um pouco. Fechou, galera? Tá muito comprido o vídeo, vamos deixar por aqui. Deixa o like da confiança, deixa seu comentário, concorda, discorda, quer contribuir, dá uma força também. Eu tô meio sozinho, né? Ninguém me dá uma força, então, por favor, me dá uma força no canal aqui. E essa minissérie da matemática de Entulho, ela vai longe e a gente vai chegar no número.